E no ar, mais um episódio do ByCast, o podcast da Byco, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. E hoje mais uma história empreendedora para você, especialmente as mulheres, se inspirarem com esse case de sucesso. Lu, seja muito bem-vinda ao nosso quadro do ByCast. E uma grande honra ter aí uma mulher empreendedora para a gente poder conversar, ver os desafios e oportunidades que o Instituto Luiza Pena hoje trouxe aí para o nosso mercado. Obrigada, Rafa. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder falar sobre empreendedorismo, principalmente empreendedorismo feminino, que é um assunto que eu sou apaixonada. Ah, então ótimo. Bora lá então que Vamos. Quero entender como que você teve essa visão. Então, se você puder trazer ali um resumo de como foi a sua jornada até ter o start para fundar aí um Instituto Luiza Pena, com base nesses insights inovadores que você viu, que a gente vai comentar muito deles aqui, mas vamos aí então do começo. Como que começou então a sua jornada, Lu? Eu falo que é difícil até a gente determinar onde começa mesmo a jornada do Instituto, porque o Instituto Luiza Pena, por grande parte assim, da sua vida, fui eu, né? Então, era a Luiza se organizando e se colocando ali no mercado. Eu acho que ele começa muito dentro, quando eu entro para a área da estética, aí a gente está falando lá de 2013, onde eu comecei a trabalhar dentro dessa área, fiz minha pós-graduação e comecei a entrar para dentro desse universo. Eu trabalhei por 3 meses como CLT, dentro de uma clínica de estética, e ali foi o suficiente para eu olhar e falar, não funciona. Mas o que mais te incomodava? Não poder trabalhar com as minhas convicções. Então, era uma franquia, eu acho que eu fui para um extremo muito grande, assim, né? Era uma franquia de estética e a gente tinha protocolos prontos, a gente tinha tudo que uma franquia acaba envolvendo de padronização. E eu sempre fui eu me defino muito como fora da caixa, assim, sabe? E eu já era ali, então eu sempre pensava, mas não pode ser diferente? Por que assim? É todo mundo assim? Então, existia um processo de venda, depois existia um processo de execução. Eu não participava da venda, eu tinha que fazer a execução e às vezes não era vendido o que eu queria executar. Aí o cliente não recebia aquilo que era a expectativa dele, né? Na verdade, assim, eu acho que o problema todo desse modelo é que tira o link ali, né? Quem promete não é quem entrega. Aí quem tá entregando não prometeu o resultado. Exatamente. Então a gente não consegue saber. A expectativa na estética é algo que tem que ser extremamente alinhado. Extremamente alinhado. E principalmente, eu tenho um olhar da estética muito de saúde, de bem-estar. Eu acho que quando a gente procura por um procedimento estético, a gente tem uma expectativa e muitas vezes é um financeiro que está saindo de outro lugar de dentro da nossa casa, né? Então, tá saindo, às vezes, ali, eu já vi gente era tratamento de dente. Então, tem coisas assim, você tem que entender que o resultado é a base, né? Hoje a gente trabalha com 3 pilares lá dentro da clínica, onde o principal é segurança, depois é resultado e depois experiência. Excelente. Então, a gente precisa entregar resultado. Mas isso é muito legal, Lu, porque na sua fala você, então, toca no tempo, né? Você fala lá de 2013. Isso. Então já é uma ótica muito interessante, até por você ter visto uma movimentação de mercado promissora. Então, se a gente tiver um retrovisor do mercado de estética, saúde e beleza nesses últimos 10 anos, de fato ele teve um crescimento muito acelerado e rápido. Grande. Então você começa ali bem no início que a onda está se formando para trazer para a gente agora esse movimento, né, essa visão do mercado como um todo. Quando eu comecei em 2013, eu sou biomédica, né? Então, a biomedicina estética, eu fui a primeira turma formada da faculdade onde eu estudei. E o engraçado dessa história é porque eu entrei, porque uma professora me colocou lá e falou, Luiza, nós vamos formar professores para essa pós-graduação, porque a gente ainda não tem. E eu queria que você fosse nossa professora. E eu fui por isso, a minha motivação foi essa. Eu queria dar aula, eu queria ser professora. E assim foi. Eu tô dentro da instituição desde então. Inovação na academia e nos negócios, então. Nossa, excelente. Então, você faz o curso, então você traz esse pioneirismo também na visão acadêmica, na visão mais educacional. E quando que começa o Instituto a tomar forma, assim, a trazer elementos que você fala, poxa, isso daqui tá virando uma empresa, isso é algo que pode ser escalado,
para de hoje ser uma das grandes referências aí em formação de novos profissionais, em atendimento respeitoso às pessoas. Então, como que isso já começa a ter um corpo diferenciado? É muito recente. Eu até me assusto muito, assim, sabe, de falar. Então, o Instituto, ele começa a ter mesmo uma cara de Instituto lá em 2000, no meio da pandemia. Era 2020, né, que a gente entrou na pandemia, ou 21? 20 para 21. Então foi no final de 2020, aonde estava tudo ali acontecendo. Eu lancei um produto digital, que é um curso que chama Toxina Botulínica Além do Terço Superior, que ninguém entendia o que queria dizer naquela época. E eu falei, não, vai fazer sentido. E esse curso que é o famoso Botox. Que é o famoso Botox, mas é uma técnica de aplicar onde a gente faz rosto inteiro. Sim. Então, é um pensar fora da caixa dentro do Botox, assim. Olha só. E aí, esse curso rodou muito bem. Na época que todo mundo começou a fazer lançamento, eu fazia lançamento no orgânico mesmo, sabe? Eu pegava o meu público ali do Instagram e fui criando. A pandemia me deu esse tempo de criar. E aí, eu lancei e isso me gerou uma demanda de aluno muito grande. E eu falei, vou abrir um espaço. Na verdade, antes era meu namorado, que agora é meu marido. Ele falou, não, vamos abrir um espaço. E eu já tinha tido outras experiências, eu já tinha tido clínica, eu já tinha tido empresa de curso. E eu falava, eu não quero mais gerenciar. Então, você teve a experiência de mercado, uma base acadêmica forte, teve um conhecimento do digital para você poder fazer, então, essa interação. E aí, sim, somando esse tripé de coisas aqui, você falou assim, poxa, quem sabe agora não é a hora. E é engraçado ver você colocando assim, porque, na verdade, para mim não foi um processo tão claro e estruturado. Foi acontecendo, sabe? Tipo, foi na coragem. Eu me defino como uma pessoa muito corajosa. Eu sou muito característica do empreendedor, né? Eu sou muito otimista. Eu falo, não, vai dar certo. Eu odeio quem fala que alguma coisa vai dar errado. Eu fico, não vai dar, parece que me desafia, sabe? E aí veio isso de dentro do curso, eu precisava de um espaço, e aí eu criei um espaço exclusivo para curso. Aluguei uma sala, 33 metros quadrados, e aí foi um grande projeto, que foi a primeira vez que eu contratei uma arquiteta. Falei, vou fazer esse negócio muito legal. E aí fiz isso desse jeito, e começou a dar certo, e aí veio um outro curso presencial, e depois veio mais um curso presencial, e a coisa foi acontecendo. Então, o seu teste foi na pandemia com o digital, viu que deu tração, viu que as pessoas começaram a dar feedbacks ali, colocar na prática, e quando reabriu, foi mais um passo de coragem e falou assim, agora vai, E, na verdade, assim, antes, né, quando eu vim lá de 2013, eu tive experiência, eu já tinha tido clínica, eu já tive clínica com porta pra rua vendendo produto, eu já desisti de tudo, fui trabalhar como parceira, estive dentro de grandes clínicas de BH, que eu fui conhecendo como funcionava a gestão, tive cargos de liderança, só que eu não queria mais ter o protagonismo. Sabe? Chegou um tempo eu falei, não quero isso, tá me desfocando do que eu preciso saber, que é ser biomédica, que é atender. O que você sentiu quando você entra nesse conflito? Porque o empreendedor, por mais criativo, corajoso que ele seja, nós não teremos todas as habilidades. É impossível uma pessoa ter habilidades extremamente completas para uma necessidade que o empreendedorismo exige, que é ter habilidades como gestão, habilidades de financeiro. E o que aconteceu que te incomodou mais para você ter ali essa decisão? Na verdade, acho que não foi nenhum incômodo, foi uma... Eu estava sozinha ali, né? Quando eu estava como já dando curso presencial. Eu tive uma sócia antes, que é uma das minhas grandes amigas hoje ainda. Deu errado, ia dar tudo errado, a gente falou, não, a amizade fica, a sociedade acaba. A gente continuou e aí eu fiquei sozinha, bem carreira solo ali. E aí naquele carreira solo eu falei, eu não quero mais arriscar, eu não quero mais ir pra frente, eu não quero mais tomar partido de gestão. Eu falava assim, é difícil, que você tem que comprar café, você tem que comprar papel higiênico, você tem que ver a secretária, você tem que ver a faxineira. Tá me desfocando. E aí, no momento onde eu começo meu relacionamento, que foi lá em 2019... Eu tenho um relacionamento que evolui muito rápido. Meu marido é uma pessoa super empreendedora. Meu marido é muito dinâmico.
ele tem uma visão também muito parecida, assim, com a minha. E ele olha pra mim e fala, vamos, eu vou com você. Aí eu falo, então vamos. Então, junto, a gente vai. Então, foi o suporte que me fez ter a coragem do passo, assim, sabe? E aí ele entrou comigo nessa é muito importante. e foi. As pessoas, elas não imaginam o quanto que isso é grande, né? É um ato tão pequeno, é um ato tão simbólico, mas, poxa, eu sei que você chegou até aqui, vai que vai continuar dando certo. E é muito importante ter pessoas assim perto. Muito. Eu falo que eu gosto muito dessas pessoas que têm a visão de fora, sabe? Quem tá te não vendo poluída. de fora. E a gente não se vê no potencial que a gente tem. A gente sempre se questiona muito, a gente duvida muito do nosso potencial. Eu não sei se é com todo mundo, mas pelo menos dentro de mim tem sempre um sabotador falando assim, não, você não é tão boa o suficiente. Não, e a gente precisa falar pra ele, sou sim. Não, tô com medo, mas eu vou. Eu tenho o que falar, eu tenho bagagem. E a gente sempre se segura. E o de fora, ele olha pra gente e, pelo menos meu marido faz muito isso comigo, ele olha e fala, não, você é boa, olha como é que que você tem reconhecimento. Olha o que tá acontecendo, como que as coisas estão fluindo. Exatamente. Isso que você falou, Lu, é tão interessante, porque eu ouvi uma frase que ela fala, quando você não sabe nadar, aí você consegue concluir a primeira faixa da piscina, é um auge. Quando você já entra no ritmo de performance, 1 segundo você demora talvez anos para conseguir fazer uma coisa que parece ser mínima, Legal. mas é o que vai diferenciar você de um negócio normal de um negócio extraordinário. E quando você fala isso, é muito claro, né? Que a gente não tem noção do quanto que a gente está evoluindo, crescendo, agregando na vida das pessoas, mas essas lembranças, elas nunca são demais, né? Para que a gente também respeite e saboreie a nossa história, né? Acho que o empreendedor, ele, por ser uma pessoa de muita ação, por ser uma pessoa de muito sonho, de muita persistência, ele também às vezes esquece o quanto que as coisas estão fluindo, né? Sim. Eu acho que a gente sempre busca tá se comparando com as outras pessoas, e isso, há pouco tempo atrás, eu via como muito ruim, assim, a gente fica comparando, mas na verdade, a gente só precisa trocar o que a gente faz. Hoje eu procuro sempre me modelar em alguma pessoa, em alguém. Então, uma pessoa que eu adoro, Joel J. Eu falo, ele me desafia o tempo inteiro. Porque eu olho ele fazendo aquilo, e aí parece que o que eu tô fazendo é pouco. Mas eu não preciso encarar isso como, nossa, ele faz muito mais, nossa, ele é muito melhor. Ele tá me desafiando a melhorar, a continuar, né? A gente precisa entender nossos limites. Mas a gente precisa ir modelando nessas pessoas, assim. Exatamente, criar sem esquecer diferentes da trajetória, né? Do que veio, do que a gente já tem. Isso é fundamental. Nunca esqueça nossas origens, mas com o olhar sempre pro topo da antena, né? Pra gente também não alienar. E é muito interessante porque pouco tempo que a estética ela tem se profissionalizado, tem até trazido acesso para o mercado. Eu acho que esse é um grande ponto que você tem que entender se o seu modelo de negócio vai ter escala ou não. Se vai ter aderência de consumo. E a gente viu que foi super bem recebido, né? A visão da estética como um todo, o acesso que as pessoas agora têm, o cuidado que elas buscam. E, em contrapartida, a gente consegue, então, observar que essa continuidade e tendo como pilar pessoas que nos inspiram a buscar degraus ainda maiores, consegue, então, em 10 anos, fazer talvez o que muitos não fazem em 30. Então, esse daí é um grande diferencial e é uma visão muito interessante. Não é certo e errado, mas tem gente que se conforta com muito pouco, né? Tem. E eu acho que o conforto, ele acaba sendo uma forma da gente se autoconfortar, sabe? Só de falar, tá bom, isso aqui pra mim tá bom. Eu falo que me dói lá no fundo escutar quando alguém fala assim, eu não preciso ganhar tanto. Precisa sim, você pode sim. Isso daí é a gente tentando se conformar com pouco e não explorar nosso máximo potencial. Nossa, você falou um negócio sensacional. Não se trata só de dinheiro. Se trata quanto mais pessoas você vai empregar, quanto mais pessoas você vai conseguir entregar o seu serviço ou produto. Num trabalho como o seu, que é mudar a autoestima de uma pessoa, você muda algo que é extremamente importante até para a condução dela como humano. Então, você mexendo nisso, mais pessoas fazendo, olha como que você vai criando ali uma corrente do bem, vai fazendo com que isso perpetue, né, em coisas boas que, consequentemente, tendem a
ser financeiro no final, mas isso é uma mera consequência. Não, e o financeiro, ele precisa existir ali, a gente não pode colocar ele como uma coisa ruim. Por exemplo, eu falo isso muito dentro da empresa hoje com a minha equipe. Eu falo, todo mundo tem um relacionamento pessoal muito bom, mas toda decisão que eu tenho que tomar que vai prejudicar uma pessoa, por exemplo, eu vou desligar um funcionário. Eu preciso fazer isso porque ele vai atrapalhar a empresa. E atrapalhar a empresa não significa menos dinheiro no bolso da Luísa, não significa uma bolsa a menos. Significa que o que o meu marido está esperando que eu faça quando eu tô trabalhando, eu não tô sendo honesta com ele, né? Então, todo final de semana que eu não vou trabalhar, todo dia que eu saio de casa, eu não tô sendo honesta com ele. Que a minha secretária que tá ali trabalhando e prometeu pra filha dela que ela tá fazendo o melhor dela. Se eu não faço o bem da empresa, eu não tô sendo justa com ela. A minha sócia que confiou em mim, eu não tô sendo justa com ela. Então, e com o nosso próprio pra tempo, todo mundo. Né? Uma vez que a gente não tem essa autorresponsabilização, uma vez que se não cair a ficha que o empreendedor, ele de fato é o protagonista da vida e da história dele, e começa ali, não preciso disso e tal, tá bom, não tá bom. Se você for um conformado, você não é um empreendedor. O empreendedor, ele precisa também dessa característica que é saber que a estabilidade não existe, que vai ser instável todos os meses e sempre, mas que na instabilidade ele vai vendo oportunidade, que é o que a gente faz melhor, né? E é o melhor, assim, é aquele momento de instabilidade que vai te incomodar e você vai falar, eu preciso de uma solução para isso, eu preciso dar um jeito de resolver isso daqui. E eu gosto disso, assim, sabe? Eu acho que, então, eu fui muito para essa área também de ter alunos, de entender, porque eu gosto de entender quando a pessoa me fala assim, tô com medo, não consigo fazer, eu falo, dá nome pro medo. Medo de quê? Eu tô com medo de nunca ter sucesso, eu tô com medo de dar alguma intercorrência, dá nome. Quando a gente dá nome para aquilo, a gente olha, identifica e fala, tá, o que eu preciso fazer agora para poder corrigir isso? Então, eu gosto desse desafio. Então, eu acho que eu sempre fui empreendedora por causa disso, porque eu sempre gostei do desafio. Sensacional. Lu, uma pergunta. Hoje, o Instituto Luísa Pena, ele de fato tem uma relevância muito grande. Então, vocês já atendem um alto nível, né, e um número também muito significativo de alunos. Comenta pra gente como que você criou essa estratégia de atendimento. Então, o que você viu também que foi algo inovador, que você pôde trazer para todo esse contexto aí que você vem criando? Hoje a gente tem um foco muito grande na experiência e eu acho que isso é uma coisa que há um tempo atrás foi um diferencial. Hoje não acho que experiência é mais um diferencial, eu acho que a experiência é muito falada. Sim, de fato, a competição chegou para todos, né? Ainda bem, né? Eu falo que a gente precisa se diferenciar, a gente precisa trazer ali, né, o que realmente está acontecendo, precisa estar dentro do mercado. Mas eu vejo que um grande diferencial que fez o Instituto acontecer, que fez tudo chegar no ponto onde está hoje, foi transparência, foi clareza. A gente sempre foi muito aberto, muito com o aluno, com o paciente modelo, com o paciente de clínica, que a gente atende diversas frentes. Então, hoje o Instituto, o foco é a formação de novos profissionais. E você faz 500 atendimentos mês? Hoje, na verdade, a gente tem duas empresas fundidas em uma que a gente já separou, a gente já uniu, foi ficando muito complexo pra gente como isso tudo ia funcionar. Mas hoje, dentro da nossa unidade, a gente tem uma clínica de atendimento, onde dentro dessa clínica nós temos 5 consultórios, então rodam diversos profissionais ali. Eu tenho desde uma dermatologista, uma esteticista que vai fazer uma massagem, tratamentos capilares, eu gosto de falar que é do pé à cabeça, assim, sabe? A gente trata tudo. E dentro disso também a gente tem um instituto de ensino. A gente fala que é uma estética 360, que vai desde o paciente até formar novos profissionais. E para formar esses novos profissionais, a gente tem os pacientes modelos, que são aqueles pacientes que vão nos dias de curso para poder ser atendido pelos nossos pacientes sob a nossa supervisão. Então, é uma forma também de dar acesso para essas pessoas que talvez não conseguiriam fazer um investimento integral, mas querem ter acesso a esse
tipo, né, de benefício que a estética pode oferecer para a saúde. Isso. Então, ele tá ali dentro. E uma grande sacada que eu acho que a gente teve dentro do paciente modelo, assim, é que ele não tem uma esteira diferente. Porque, às vezes, quando a gente fala assim, é um paciente que vai pagar muito mais barato. Ele paga metade do meu valor de clínica. Às vezes, a gente fala assim, não, então a experiência... O serviço é diferente, e não é. Ele é paciente como qualquer outro paciente. Então, ele passa pela mesma etapa do meu paciente. Então, eu tenho o meu pré-venda, né, que é o meu pós-atendimento ali da mesma forma, a minha consulta da mesma forma, o chegar na clínica, a experiência, então, que ele passa do café, do atendimento, de recepção, é a mesma coisa, o pós é a mesma coisa, o material que eu vou usar é o mesmo material, é tudo a mesma coisa. Ele é um paciente... como qualquer outro, a diferença é que ele está com um aluno atendendo ele ali e talvez isso leve mais tempo. Eu falo, no dia de curso a gente precisa ter paciência. Exato. O paciente, ele precisa ir com o tempo, porque se meu aluno ele estiver inseguro e ele demorar para atender, vai atrasar. E eu não vou apressar esse aluno, porque ele está aprendendo, né? Eu preciso que ele tenha esse tempo, então... Existem as suas particularidades. E essa habilidade ela é muito importante, porque você sabe que isso é um desafio dentro do seu modelo de negócio. Mas uma vez que você já sabe que isso vai acontecer, você antecede ali camadas de solução, é onde que de fato consegue criar isso que você está fazendo, né? Para chegar a ter esse volume tão alto de procedimentos, esse volume tão alto de pessoas formadas e, consequentemente, de pessoas que serão atendidas. Sim. Então, tudo isso começa na antecipação da crise. Então, antes de acontecer, eu já sei que isso pode ser uma objeção e já crio ali uma camada de suporte. Isso. E é exatamente esse o ponto que eu vejo hoje, que as pessoas, os profissionais que estão se formando, eles não têm a habilidade de entender que a gente precisa, porque hoje todo mundo tem muita insegurança de atender, é o principal que eu vejo nos alunos. E o que falta, eu sempre falo, falta a gente viver o agora. A gente está muito no e se e não no e agora. Então eu fico, e se não der certo? E se der um problema? E esquece do e agora, o que eu tenho que fazer? E a gente, então, o que eu falo sempre para eles é, a gente precisa viver para saber. Não existe um número de paciente modelo que você vai atender sob supervisão que vai te dar a segurança de atender o seu primeiro paciente sozinho. Não é isso, sabe? Então, eles tentam assim... É uma pergunta que sempre o aluno faz. Quantos pacientes eu vou atender? Esquece o número. Se você fizer um muito bem feito, eu comecei com meu pai. Meu pai lá, eu tremendo toda, porque era meu pai ainda. Ele fala que é a única vez que ele fez procedimento estético e é a única que ele vai fazer. Bem feito, bem intencionado, entendendo aquilo. Para entender o que eu preciso fazer agora, o que é importante agora, assim como o meu paciente também. Focar no como fazer do que o quanto isso vai dar, né? Focar no como, sem dúvida, traz muito mais respostas para esse início, para essas perguntas, né, que às vezes nos paralisam, né? Pode paralisar e pode fazer com que você não expresse o seu potencial. Em todos os pilares, assim, né? Em todos os ramos, por exemplo. Eu tenho entrado muito agora para dentro da parte financeira da clínica. E é um universo que eu não conheço. É um universo muito diferente para mim. Só que se eu for ficar pensando... lá na frente, numa etapa que eu ainda não sei nada e não tiver nenhum suporte, eu não vou dar o primeiro passo, que às vezes vai ser fazer ali aquele fluxo de caixa beabá, sabe? Então a gente precisa ir entendendo que são passos e que a gente só vai descobrir o próximo fazendo, porque a gente não tem consciência, não tem como a gente ter um nível de consciência. E tem que esperar acontecer para que de fato você esteja aberta a buscar ferramentas adequadas para aquele problema. Isso. Então você fica antecedendo tudo, mas se isso acontecer já está pronto, mas às vezes não vai ser dessa forma, não vai ser nesse tempo. E o que tem que focar, que é o agora, exatamente, se perde. Ô Lu, a história de você, mesmo sendo muito nova, né, do Instituto Luiza Pena, ele já passou por um processo de compra e venda, de entrada, de sócio, de saída que você comentou. Explica pra gente o que, né, qual foi a motivação dessa movimentação. Vamos primeiro pela motivação. O que aconteceu? Na verdade... a gente, quando começou com alguns cursos lá dentro do Instituto, foram abrindo alguns cursos presenciais e a gente abriu um que chama Full Face Harmony e a gente tinha uma sócia dentro desse Full Face Harmony, que é a Rafa,
também coincidentemente. E a Rafa já vinha caminhando muito junto com a gente, ele era nosso principal curso, e ela já estava muito dentro de tudo com a gente, e ela tinha um ponto muito forte que era os atendimentos. Então ela tinha um volume de atendimentos muito grande, um conhecimento muito grande, e dentro de curso ela já caminhava com a gente. Então a gente já tinha uma sincronia ali rolando, a gente já trabalhava um tempo juntas e já se conheciam. Então essa oportunidade de negócio, essa sinergia que ambas tinham, foi o que motivou para pensar em algo. Foi. Aí a gente olhou e falou, olha, eu acho que se a gente encaixar isso daqui, vai dar um match legal, sabe? Eu gosto muito de unir forças de pessoas. Meu marido já era meu sócio desde o início, desde a abertura. E aí a gente sentou e conversou e falou, não, tá precisando crescer. A gente precisava muito da parte intelectual, né, da habilidade que ela tinha. E a gente falou, Rafa, quer vir para dentro do negócio? Aí fizemos uma proposta para ela. Ela topou, né? Fez as avaliações dela, as análises dela e topou. E aí a gente chegou no... E quanto custa? Boa pergunta. Quanto vale a sua empresa naquele momento? Não tinha ideia. E como que foi o processo de vocês? Até por ser algo muito novo, né? Então... Entende que viu uma oportunidade aqui, ela também viu, mas e agora para fazer esse match? O que foi feito? Foi feito uma loucura, assim, meio que a gente não sabia para onde ia, sabe? Para que lado faz. E aí a gente fez um levantamento patrimonial do que a gente tinha, uma projeção do que a gente ia ter ali de caixa e chegou em um valor que, te confesso, assim... Pode ser isso, sabe? Assim, tirado do além. Então, hoje, por exemplo, a gente tem planos de expansão. Eu preciso saber esse valor melhor. Eu preciso ter uma avaliação realmente do que é o negócio, o que eu tenho ali, né? Mas foi feito bem do além, porque o nosso principal interesse era reunir forças para que a gente conseguisse crescer juntas, sabe? Então, foi bem amador. Amador não, porque olha que interessante que você falou. Uma empresa que já nasce sabendo que em algum momento ela vai passar por essa estratégia, isso já é assim, 1 a cada 100 empresas que já conseguem entender que isso é um comportamento natural do ciclo da empresa, do ciclo empresarial. Ponto importante, o momento certo no tempo adequado. Isso também é outro fator que é muito... especial que isso seja sincronizado, uma vez que a pessoa quer, a pessoa pode, então ela tem o tempo, tem o recurso para que a gente faça aquilo e vice-versa. Porque o que a gente vê muito? A pessoa perde o time e talvez em um momento não tão oportuno ela queira sair, não tem ninguém para comprar ou não tenha ninguém para absorver a forma operacional. Então isso também é algo muito importante até para ir testando. Ponto legal é porque por mais que tenha sido feito, você falou que foi por um contador, né? Que foi alguém que não tinha tanta experiência em avaliação de empresa. Há riscos e oportunidades nisso. A oportunidade é que não esperaram o cenário perfeito e se moveram. Isso é muito importante, para não perder esse time, essa conexão. Poderia ter sido feito melhor? Poderia, mas a próxima, com certeza, já vai ter trazido a experiência. Mas olha que interessante isso que você fala. Se o ativo ele é precificado da forma errada, ou para muito ou para pouco, alguma das partes pode desistir. Então, se por essa visão mais teórica, por essa visão não tão convencional de mercado, a avaliação fosse feita de forma desproporcional, poderia trazer ali até mesmo uma não conclusão da negociação. Por isso que tem que focar nessa primeira etapa de um processo de venda de empresa, que é fazer o valuation correto. Porque se já inicia de forma errada ou de forma que não traga segurança para uma das partes, a negociação ela não vai acontecer. E você poderia perder uma grande sócio, uma grande oportunidade. Sim. Então, Lu, você se uniu, aí você trouxe mais um reforço para dentro da sociedade, para o time, passou pelo processo. E o que isso agregou dentro da empresa como um todo? Aí eu acho que foi a principal virada de chave, assim, sabe? Aconteceram várias coisas juntas, várias coisas no mesmo momento. A gente começou lá com a salinha de 33 metros quadrados, a gente já tinha pegado uma outra do lado, então já eram 66. E junto da entrada da Rafa veio a oportunidade da gente descer para uma sala de 200 metros quadrados na rua. E aí
crescer a equipe, porque a gente passou de um consultório, uma sala de aula e uma sala de alunos, para 5 consultórios, uma sala de aula, administrativo, 2 recepções, porque aí a gente virou um negócio ali mesmo, sabe? Deixou de ser um negócio pequeno, um micronegócio, e aí isso a gente desceu tem 1 ano e 3 meses, não, 1 ano e 6 meses. É muito pouco tempo para tudo que já aconteceu, sabe? E olha que interessante isso tudo que você traz. Olha o que esse movimento faz, que é o movimento de compra e venda de empresa. Ele potencializa aquela visão, aquele modelo de negócio que poderia acontecer, porém com mais tempo. Então, por mais complexo que seja, né, nada é tão complexo quanto a venda de uma empresa, tanto parcial quanto total, que é um movimento estratégico, né? Você está mexendo e é cirúrgico o suficiente ou para matar ou para escalar. E aí, quando você traz essa visão, o potencial que trouxe, né, colocou o Instituto no lugar que ele merecia e é só o começo de uma nova jornada. Mas é muito legal ver esses feedbacks, né, de que o movimento que aconteceu, mesmo não tão correto, conseguiu ter um efeito tão positivo nessa estratégia que vocês desenharam. E aí a gente começa essa jornada, assim, de grande empresa, né? De entender todas as etapas, de entender o nosso posicionamento de sócio. Eu falo que são coisas muito distintas. Nós somos sócios da empresa e cada um ocupa um cargo também dentro da empresa, mas são coisas distintas. Então, mas me define então, o que é sociedade para você? A sociedade é quem está ali, todo mundo, né? Quem é aquele aglomerado ali de pessoas que vão conseguir decidir, entender o que a gente vai aprovar, não aprovar, qual caminho vai seguir. Eu falo que a gente faz reunião de espírito, eu falo que é um nome até engraçado, mas eu falo, qual que é o espírito desse negócio que a gente quer? Qual que é o espírito desse curso? Então, o espírito vem dos sócios, né? Os sócios ali, hoje, eles dão essa cara para a empresa. Diferente das nossas funções, que às vezes elas não são definidas pelo nosso quadro societário. Mas então, sim pela necessidade de entrega que o negócio precisa. Isso, e o que a gente definiu. Então, por exemplo, pode existir um posicionamento de gestão que não está dentro dos sócios. É uma pessoa, é um terceiro que está ali, foi contratado, mas os sócios entenderam que isso era bom para o negócio. Mas hoje a gente ocupa cargos dentro como sócios e a gente também ocupa cargos de gestão. A gestão ela é toda dividida entre nós 3. Então, tanto comercial, marketing, financeiro, toda é dividida entre nós 3 como sócios, mas cada um no seu âmbito. Ah, que ótimo. A gente tem aquela máxima, né, que o sócio tem que estar próximo o suficiente para ter uma intimidade, uma liberdade de poder brigar, poder abraçar, poder fazer com que cresça ou não, mas também longe o suficiente para não se esbarrar na empresa e não ter aquele conflito, né? 2 fazendo a mesma coisa, querendo... e aí não cresce, né? Porque são habilidades muito parecidas, só que a empresa precisa de habilidades diversas para que ela consiga ter tudo. A nossa transição, assim, ela tem sido ainda desafiadora, porque vem de mudanças. A gente ocupou espaços de gestão, a gente mudou tudo agora em janeiro, a gente falou, não, vamos redistribuir aqui, porque a gente vai se descobrindo também. Eu nunca falaria que eu entraria para a gestão do financeiro. E aí, dentro de tudo, eu falei, não, eu sou boa nisso, né? Eu acho que eu sou a que tenho a melhor habilidade para poder desenvolver isso daqui. Da mesma forma, meu marido no comercial, ele é ótimo. Então, eu era comercial e eu não sou boa comercial. Ele é um bom comercial, eu sou uma boa financeira. A Rafa, ela é muito boa tecnicamente. Então, a gente foi se redistribuindo ali, onde cada um estava performando melhor. E aí, sai daquela coisa assim, vamos fazer o financeiro. Vai todo mundo pro financeiro. Porque aí o tempo não dá. O tempo e a falta de especialidade. Porque uma vez que você que já tem uma habilidade natural de ter aí essa visão de gestão, essa visão mais estratégica, começa a olhar para algo que às vezes você vai saber fazer, mas que a sua curva de aprendizado vai ser maior, o quanto de tempo que a empresa perde. Assim, por que não deixar, se ela é atacante, deixa ela na frente, se ela vai ficar mais no meio. E isso que você traz, Lu, é muito importante, porque olha o que você falou, como que foi tão rico.
começou dessa forma, a gente entendeu o que poderia ser feito melhor e a gente se adaptou à mudança. Sim. O que a gente percebe muito é isso, o empresário que às vezes é fundador da empresa, ele acredita que pelo fato dele fazer aquilo a uma amostra de tempo, que ele vai ter que ficar igual uma planta enraizada naquela função. Mas não, o mercado mudou. Se você era um excelente comercial do seu negócio e agora está tendo técnicas de venda diferentes, esteiras de venda, etc., por que não eu ir aprender outra coisa ou fazer de fato outra necessidade mais latente que a empresa busca? Sim. E isso também é um grande diferencial, essa maleabilidade que vocês têm, né, de entender o momento, então vamos seguir dessa forma. E não é rígido, né? Não é rígido. Eu me repito muito aquela frase assim, nada está escrito em pedra. Eu gosto disso, assim, não tá e pode mudar. Eu falo isso a quem trabalha comigo no financeiro, que inclusive é minha cunhada, ela é uma pessoa muito sistematizada, sabe? Ela gosta muito de processos, muito de avaliação. Eu falo, a gente agora vai testar. A gente vai tentar, a gente está implementando um sistema novo lá na clínica. E ela falou, mas como a gente vai fazer? A gente vai descobrir, eu não sei ainda como que vai acontecer. Eu não sei qual vai ser a objeção que a gente vai ter. Para isso, a gente vai deixar o sistema antigo rodando, porque as coisas precisam rodar. Enquanto isso, a gente vai trabalhar em paralelo na melhoria. Então, a gente vai estar ali, não, então vai ser assim, isso vai facilitar? A gente acredita mesmo? Energia pode vir, né, pode ser dividida aqui. Mas a gente só vai abandonar o que está certo quando o novo estiver completamente implementado, a gente tiver segurança. Mas pode ser que também daqui a pouco ele não seja a melhor forma. Eu sempre me questionei a forma mais fácil da gente fazer. Isso tem um jeito mais fácil da gente pensar, chegar no mesmo resultado. E isso em todos os âmbitos, assim. Um procedimento estético. Qual que é a forma mais fácil de segurar numa seringa? Nossa, se eu seguro aqui, qual é o jeito mais fácil, mais simples para eu conseguir passar isso? Qual que é a comunicação mais fácil que eu vou ter com o meu aluno? Como é a forma mais fácil de eu executar um processo de gestão? Então, eu acho que isso veio muito... Eu fiz uma imersão na Apple e eles falam que eles fazem tudo de forma simples, né? De forma simplificada, é tudo muito... e que o simples dá muito trabalho de fazer. E porque é eficiente, né? O simples, ele é eficiente. E parece que não, né? Parece o contrário, que o simples é uma coisa preguiçosa. Mas não, eles falam, para eles diminuírem o chip 1 milímetro, que vai mudar tudo ali dentro de um iPhone, é difícil, mas é para ser simples, então dá trabalho isso. Mas é muito importante, né, ter essa maturidade que você tem de saber que às vezes as coisas mais estratégicas, de fato, são as coisas mais simples e mais básicas aplicadas. E a gente percebe muito também erros que o empreendedor comete. Então, só puxando o gancho aí do que você trouxe, porque, por exemplo, às vezes a empresa está começando, já exige um nível de perfeição em todos os processos, que vai paralisar o negócio, que agora a empresa que iniciou-se, ela vai ter que começar no lucro real, no melhor sistema de integração do mercado, que é caro, com a melhor agência, e aí você fala, poxa, mas eu nem testei se o meu produto dá certo, eu nem vi se de fato vai ter aderência. É onde que muito empreendedor que às vezes tem essa visão muito perfeccionista peca. Ele quer deixar tudo pronto, sendo que o básico, o simples, que é ir testar o seu produto ou o seu serviço, você vai adiando, né? E não consegue ter essa visão. Tem aquela frase que fala ordem e progresso, mas no início de toda empresa, primeiro progride e depois começa a organizar. De acordo com o tamanho dela, para isso, né? Que a gente falou, né? Precisa ter visão do que eu preciso. Dentro da estética, as pessoas costumam falar muito assim, que quais equipamentos eu preciso começar comprar para começar? Nenhum. Você não sabe o que você vai ter procura. Aluga, faz ali uma agenda, vê se funciona, vê o que seu público vai trazer, se permita mudar de opinião, né? Esses dias eu tava meu marido chegou pra mim e falou assim, você mudou muito. Aí eu falei, gente, mudei mesmo, e a gente muda, e a gente muda, e sem perceber, é por necessidade, a necessidade vai moldando a gente ali, né? A gente só precisa entender se tá moldando pro caminho que a gente quer, e se posicionar dentro disso, né? E colocar, esse aqui não é o caminho que eu quero, não vou deixar me levar para onde eu não quero, eu tenho um objetivo, mas a gente precisa ir mudando o tempo inteiro. E a empresa também. Então, tem que ser tudo
sentido, sabe? O caminho se constrói no caminho ali. Eu falo que eu tive uma boa oportunidade de vida quando eu comecei a fazer meu mestrado, que na minha primeira aula de mestrado, meu professor falou assim, a maior parte das pessoas que estão aqui, elas têm um objetivo de vida do chegar lá no final e segurar aquele diploma que é tão importante pra gente, né? Ter aquela conquista. Só que a experiência inteira, ela não tá no diploma, ela tá no caminho. Então, degustem isso, passem por isso, saboreando cada passo, cada trajetória. Porque senão, na hora que você chegar lá com o diploma na mão e se olhar, não vai ter valido de nada. Exatamente. Não traz aquela... Nossa, que delícia, né? Então, eu olho hoje para o que a gente é, para o Instituto como ele é, e é muito gostoso olhar, porque eu sei dessa história, né? A gente viveu a história. Dos desafios. E foi fazendo. Eu lembro, a primeira vez que eu vendi um procedimento alto, assim, um protocolo alto, eu vendi, acho que foi cerca de R$6.000. Eu ligando pro meu pai, falando, pai... Viu que deu certo? Vendi 10 vezes na promissória. Mas, assim, é gostoso isso, é a trajetória, é a caminhada. E aí, hoje, não tá no final, assim, de... Tá tudo pronto, tá longe de estar pronto. Esse ano vão vir grandes mudanças, a gente vai fazer uma troca de nome, a gente vai dividir a empresa. Nossa, Lu, por quê? Por que vai deixar de chamar Instituto Luiza Pena? Porque ficou pequeno só pra Luiza, sabe? Já é maior do que tudo isso. Isso já é uma empresa que precisa ganhar novos rumos. E para isso, eu preciso olhar e falar... Instituto Luiza Pena, muito obrigada por tudo que você me fez até aqui. Mas agora a gente vai dar um próximo passo. Agora a gente vai andar um pouquinho mais longe. É essa a visão. E é sensacional ver o como para você é muito fácil deixar para buscar. Para que de fato não crie ali uma raiz que em algo... Se tem um solo mais promissor na frente, por que não? Vamos plantar ali que pode vir algo muito maior. Lu, o que você vê de futuro para o mercado da saúde? Eu acho que o mercado da saúde, ele vai começar... A gente teve uma expansão muito grande, né? De número de profissionais, de técnicas, mas eu acho que ele vai começar a passar por uma consolidação de fundamentação, sabe? De ser tão volátil, assim. Uma hora tem um procedimento em alta, uma hora tem uma técnica em alta, e ele vai vir por uma consolidação, porque as pessoas, eu acho que elas já passaram por aquele extremo da estética diferente, da estética de muitas mudanças, e agora ele vem por uma coisa mais personalizada. As pessoas querem se valorizar, elas querem realçar a sua beleza. Então, eu acho que vai vir isso também do profissional se reconhecer. Então, ele sai daquele padrão que a gente tinha de era tudo muito igual e era tudo muito grande e era tudo um status, e vem para você, por você. Então, cria mais conexões. Eu acho que esse é o futuro que a gente vai ver. Sensacional. E isso, pensando em uma visão financeira e econômica, tende a ser até mais rentável. Uma vez que você para de vender um padrão, que a mulher só é bonita assim, assim, assado, não. Eu posso fazer algo para você, igual você mesmo colocou, e a customização como um todo, ela também consegue ser escalável, né? Sim. Então, é muito, muito interessante ter essa visão do mercado vindo por um profissional. Porque, como a gente tem vários mercados hoje na Baico, quando a gente estuda, quando a gente pega um especialista, uma autoridade na área, para nos trazer esses elementos, a gente começa a comparar com o que o número mostra. Então, por isso que a gente faz essas perguntas para entender assim, poxa, eu estou vendo que está melhorando, e que está começando ali até algumas mudanças, clínicas muito conceituadas deixando de existir, e outras coisas aparecendo, por que isso está sendo feito? Sim. Então, o mercado mostra, e quando a gente pega um espaço de fala com uma pessoa que tem autoridade e vive esse mercado, elucida melhor. Lu, a gente está chegando ao final do nosso Bicast, e eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando, para quem vê aí uma oportunidade de empreender, e o que essa pessoa deveria fazer, o que de fato você falaria para a Lu lá no início com essa maturidade, esse brilhantismo que você tem hoje? Eu falo isso sempre para os meus alunos, então vai ser uma boa oportunidade, assim, para repetir. Eu sempre falo, você é boa o suficiente e você precisa caminhar para poder ver essa jornada. Então, a gente precisa se acreditar mais. Acredite em você. Você consegue fazer,
mesmo que hoje você ainda não tenha a ferramenta necessária. Então, entenda assim, qual o cenário que eu tô hoje, e eu tava me questionando disso hoje. Qual é o próximo passo que eu preciso dar? O que eu preciso pro próximo passo? Qual habilidade eu não tenho e que agora vai ser meu foco de desenvolver? Então, é se acreditar, é falar, sou boa sim, consigo fazer isso, e para fazer isso eu preciso de... E aí a gente estrutura um plano de ação. Eu gosto de toda vez que a gente acha um problema, você fala, tá identificado, achei, agora eu vou corrigir. Excelente. Uma visão simples, mas que funciona, né? Que funciona. É o que eu falo, é o básico bem feito sempre. É a fundamentação sempre. A gente procura coisas às vezes muito mirabolantes, mas é só entender assim, o básico ele funciona, mas ele precisa de constância. Sensacional. Lu, para fechar, pode dar um spoiler de qual que vai ser o novo nome do Instituto Luiza Pena? Vou dar. A gente vai dividir em 2 agora, né? A gente vai ter um de clínica, não tem um nome definido ainda. A gente tá fazendo uma análise de mercado. Só clínicas, atendimento a pacientes. Isso. E o Instituto, ele vai chamar Instituto Estética Além do Convencional. Olha, que sensacional. Que traz toda nosso DNA mesmo, né? A cultura que você quer deixar para o mercado, né? A gente tem como o slogan principal, pense fora da caixa para ser fora da curva. E nada melhor do que ser além do convencional, além do básico, além daquilo que todo mundo faz para se diferenciar, para poder ter o seu posicionamento que você merece no mercado. Sensacional. Lu, aonde que a gente te encontra? Para quem está ouvindo esse podcast, como se conectar a você como aluno ou como paciente? Mais fácil é pelo meu Instagram hoje, já que as redes todas vão mudar assim que a gente fizer uma transição de marca. E meu Instagram é Luiza Pena, tem um underline no final. Meu Luiza é com Z e o Pena com N só. Excelente. Lu, muito obrigada pelo seu tempo. Parabéns pelo brilhantismo, pela leveza em empreender. É muito bonito ver quem que de fato consegue saborear a jornada e não está confortável com o que já fez, mas sabe que é só o começo de uma história grandiosa que você está criando, né, e construindo aí com muita garra e muita determinação. Parabéns pela história. Obrigada, Rafa. Obrigada, adorei nosso bate-papo. Muito obrigada. Até o próximo Bycast, pessoal. Tchau, tchau.